Olá, hoje gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho a respeito da providência de Deus. O que a Bíblia fala a respeito da providência no meio das tribulações, como confiar na providência de Deus nas provações. A vida cristã, ela é marcada pela contínua manifestação da providência de Deus, nas mínimas coisas, como nas coisas mais complexas. E essa afirmação, ela precisa ser compreendida através dos ensinos bíblicos, como também da experiência da vida cristã. Quando nós falamos da providência de Deus, nós pensamos normalmente nas coisas que julgamos ser boas, segundo critérios pessoais de avaliação. Nós somos esse critério. Contudo, nem sempre os nossos referenciais são iguais aos definidos por Deus na sua palavra, como também nos seus propósitos eternamente decretados. John Piper, um grande escritor cristão contemporâneo, em 2 dos seus muitos livros, um deles chamado O Sorriso Escondido de Deus e o outro A Teologia da Alegria, ele propõe a nos levar a uma compreensão correta sobre a alegria cristã, a providência divina e os propósitos escondidos de Deus em meio às tribulações. Ele aponta para os sofrimentos como instrumentos para promover bênçãos e alegria na vida do cristão. Ensinamentos como estes têm sido negados ultimamente por uma teologia muito triunfalista. Essa teologia triunfalista julga a bênção divina baseada nos bens adquiridos, desejados e adquiridos, como também uma afirmação de que o cristão não deve passar por desventuras, sejam elas quais forem. Contudo, não é assim que a Escritura nos ensina. Jesus disse aos seus discípulos palavras de despedidas. Nós vemos isso a partir do capítulo 14 de João. No capítulo 16, ele diz aos discípulos que eles deveriam ter paz nele, capítulo 16, verso 33. E ele conclui dizendo, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós lemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, no verso 10 até o verso 19, Deus falando com Ananias sobre Paulo, o novo convertido que ele deveria visitar, aquele que fora escolhido para fazer a sua obra, Paulo. Mas uma informação é acrescentada e Paulo é descrito como "e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome". Paulo foi chamado para fazer a obra do Senhor, para ser feliz na presença de Deus, mas para padecer pelo nome do Senhor. A vida e obra de Paulo foram marcadas por grandes vitórias, grandes feitos, mas também por grandes tribulações. Ele até mesmo convoca seu discípulo Timóteo a participar com ele nos sofrimentos pelo Evangelho. Como se ele dissesse, olha, na medida em que vivemos e cumprimos o propósito ministerial, nós sofremos. Vemos isso em 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 8, como também no verso 22. O verso 8 diz assim, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Em Atos, capítulo 14, após ter sido pedrejado, Paulo continua desenvolvendo seu ministério e admoesta aos novos cristãos de Derbe que, através de muitas tribulações, diz ele, nos importa entrar no reino de Deus. O apóstolo Pedro também fala a respeito desse assunto. E ele diz que isso é o fogo ardente que surge no meio de vós. E ele diz que tem o propósito de prová-los. 1 Pedro capítulo 4, versos 12 e 13.
que dizem literalmente assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis, exultando. O que nós encontramos com essas afirmações é que o cristão está sujeito a sofrimentos. E esses sofrimentos, em meio a eles, ele continua sendo cristão e dando testemunho da sua fé. Mais especificamente, esses textos falam a respeito do sofrimento por proclamar o Evangelho e viver o Evangelho, mas também abre a possibilidade de entendermos isso em meio a sofrimentos que são corriqueiros, mas os quais nós enfrentamos como servos de Deus. O salmista testemunha dizendo: foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Deus tem esta intenção no texto. Em momento algum, estas experiências na Bíblia são tratadas como algo ruim, mas pelo contrário, como bom e desejável, pois era a vontade de Deus. E como sabemos, a vontade de Deus, em Romanos capítulo 12, 2 diz, é boa, agradável e perfeita. Essas histórias bíblicas nos mostram que o propósito de Deus em muitas ocasiões envolve sofrimentos e dificuldades. Mas a alegria do cristão está na convicção da providência divina que sempre o conduz em triunfo. Devemos concordar com a afirmação de John Piper, que diz: nada glorifica mais a Deus do que mantermos nossa estabilidade e alegria quando perdemos tudo, menos Deus. Oremos. Ó Deus, nós sabemos que as tribulações, as provações, ó Pai, trazem para nós um grande peso. Traz para nós, às vezes, dúvidas, mas devemos manter, ó Deus, no nosso coração e pela Tua graça, o testemunho de que o Senhor é a nossa alegria, que o Senhor é a nossa esperança. Ó Deus, mantenha-nos alegres, porque nada pode atingir aquilo que o Senhor nos deu. A Tua presença, a Tua graça, a vida eterna, e que o Senhor mantenha em nós sempre a convicção destas verdades para o Teu louvor, para a nossa paz, em nome de Jesus. Amém.